Gente, mais uma vez nós estamos aí gravando um vídeo para vocês. Hoje eu estava vendo um programa no YouTube e o título era: Qual lei foi abolida com a morte de Jesus? Tinha um pastor e um evangelista discutindo a lei que foi abolida com a morte de Jesus. Nós já conversamos aqui, eu já falei para vocês. A letra J foi criada em 1400. Em 1572, ela foi escrita pela primeira vez por Pedro de la Rimet. Então não tinha em latim a letra J, não tinha em grego a letra J, não tinha em hebraico a letra J, certo? Não tinha em sumério a letra J. Então eu não sei como eu posso falar que Jesus revogou alguma coisa, porque ele não existia. Na transliteração dizem que seria Jesus. Nome próprio não se muda. Yeshua. Porque como que eu vou mudar o nome, o sentido? Eu posso transliterar do hebraico, porque são símbolos, para o nosso idioma. Mas o sentido do nome eu não posso mudar. Eu não tenho como fazer isso. Então eu ouvi ele falar, ele falou do livro de Colossenses, ele buscando justificativa para que Jesus revogasse alguma lei. Eu achei interessante. Ele foi em Deuteronômicos, ele foi em Levíticos, Hebreus, Gálatas e Mateus, para dizer que os 10 mandamentos ficou, mas as outras leis foram abolidas. O que eu acho interessante é que eles pegam um versículo que é conveniente a eles. Por conveniência, eles pegam um versículo de cada livro e diz que ali é verdade. Mas se eu pegar uma revista qualquer, um almanaque qualquer, e escolher texto, eu vou escrever mais um livro para o Novo Testamento, porque eu vou escolher o que me é interessante, o que me é conveniente, e vou escrever o 28º livro para o Novo Testamento, como fez Roma, que foi Roma que escreveu esses 27 livros, para a conveniência do Império Romano. Porque quando eles falam sujeitar as autoridades, eles queriam dizer a eles se sujeitar aos romanos, ao exército romano, ao Império Romano, porque ela é constituída por Deus. Gente, Deus está constituindo genocida, o Altíssimo. Ele está colocando genocida no poder, ladrões no poder. Não é Altíssimo, não. Somos nós, quando nós vamos votar, nós vamos escolher entre Chico, Pedro, João e Antônio, e são tudo farinha do mesmo saco. Eles
mudaram de 300 deputados para 530 deputados, numa hora em que eles estavam falando que não podia gastar. Mas esses 230 deputados que eles aumentaram, aumentou mais 12 assessores políticos para cada um deles. Então eles economizassem e não teria esses 230 deputados, que isso é inconstitucional. Teria que ter um plebiscito para que o povo decidisse se ia querer mais 230 vagabundos de paletó e gravata. Porque ele não te representa, nenhum deles. Nem deputado, nem senador, nem deputado estadual. Eles representam os interesses dele e porcamente os interesses do Estado ao qual eles representam. Se eles ganham algum dinheiro, eles representam aquele Estado. Caso ao contrário, eles ficam satisfeitos com o que ganham e pronto, acabou. Democracia. No Brasil, não. Anarquia conveniente. Conveniente para eles, para os ricos, os poderosos. Mas para nós, povo, não tem nada de conveniente. Mas eu estava falando da palavra de Deus, vocês que se virem com política, quando eu falo para vocês, não votem em ninguém. Faça uma revolução branca, não votem. Uma vez ninguém eleito, eles vão ter que ouvir o povo. Vocês não querem, inventam desculpa para fazer o que querem. Então, vai lá, seja feita a vontade de vocês. Eu não vou votar em vagabundo nenhum. Eles nunca representaram o povo. Quando eu ouço a pessoa falar que Jesus revogou as leis dadas pelo Altíssimo a Moshe, eu vejo a ação de um falso profeta. Quando eu vejo ele pegar um versículo bíblico, se tem uma coisa que eu aprendi enquanto eu estava fazendo um seminário para ser pastor, e que existe um contexto, que é o capítulo. Então existe lá o texto, que você vai ler. Existe o contexto que está no mesmo assunto e o subtexto que está no contexto. Mas eu não posso fugir disso, porque é o assunto. Se eu pegar um versículo, eu não falo o que é o assunto daquele livro, daquela passagem. Aí eu faço o que eu quero. Aí eu vou falar que foi revogada as leis até dos homens. Que muitas leis são burras, não deveria nem de existir, mas ainda assim está em vigor, tem que ser obedecido. Mas eu vou aqui, no primeiro que eles falou, que foi Colossenses 2,14. Só que nós estamos aqui para estudar e conhecer o assunto. Colossenses 2, certo? Nós vamos ler 14 a 22. Por quê? Para mim saber o que está se falando aqui e não o que eu quero que fale. Deu para entender? Se eu pegar um versículo de cada livro, eu vou fazer um sermão que te agrade. Mas eu não estou falando da verdade. Eu estou fazendo algo para te agradar. O meu objetivo não é arrancar o seu dízimo nem a oferta. Então, nós vamos saber qual é o assunto que se fala. Nós vamos aqui. Havindo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs
publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal concupiscência, e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo provido é organizado pelas justas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Tá vendo? Aqui não fala de Jesus, fala de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como servíceis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homens. Doutrina de homens. Certo? Eu quero que vocês compreendam primeiro o seguinte. Paulo, que vocês falam de Paulo, ele não escreveu livros, mas são cartas paulíneas, cartas paulíneas. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios 1, carta aos Coríntios 2, Colossenses, né? Hebreus, mas são cartas. Então você manda carta pro Pedro e manda 20 cartas pro Pedro. Aí vamos pegar as suas cartas que você escreveu e vamos fazer um livro. E é o 28º Novo Testamento. É o 28º livro do Novo Testamento. Porque aqui você escreveu 20 cartas. Mas aqui ele não revoga nenhuma lei. Aqui ele diz para você sair debaixo das leis dos homens, dos interesses de homens. Pare de fazer a vontade de homem, para que Cristo seja a tua cabeça. Mas Jesus não é o Cristo. Yeshua não é o Messias. Porque se vocês estudassem a palavra de Deus, você ia ver que o Messias não ia nascer lá em Israel, mas em terra distante. Eu posso estar aborrecendo alguns rabinos, porque ao dizer isso eu estou contrariando a vontade deles, que de acordo com eles, o Messias tem que ser da descendência de Davi, passando por Salomão. E Deus é Deus, ele ergue quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, e acabou rabino, acabou pastor, acabou bispo, acabou todo mundo, ninguém força a mão de Deus a nada. O Altíssimo ergue quem ele quer. Tinha a escola dos profetas e ele não ia atrás da escola dos profetas para erguer profeta. Ele ia pegar o pobre coitado com um arado no campo e levantava ele para ser profeta. Então pode ter estudado no rabinato de Moisés, em Jerusalém,
que isso não significa que ele vai ser o Messias. Ele pode ter a descendência de Davi, de Salomão, que isso não significa que ele vai ser o Messias. E esse texto aqui está mostrando para vocês, não é que Jesus é o Messias que cravou na cruz. Nada. Você pode ler você na tua casa, eu não preciso ler para você, você não é analfabeto. O assunto aqui está falando da doutrina de homem, coisa que é feita e registrada em cartório, para você seguir. Aí eles pegam um versículo para te dizer que aquilo é a verdade para a mãe deles, para os falsos profetas, que é conveniente para eles te enganar e arrancar o dinheiro que você tem no bolso. Eu não estou preocupado se você vai ficar aborrecido, se você vai ficar triste, mas essa é a verdade crua e nua. Lê o texto e vê se ele aboliu alguma coisa. Se ele pegar um versículo, ele não está me falando do conteúdo do que está escrito, porque ele tirou o conteúdo, ele ficou só com o que interessava. Mas vamos seguir em frente. Essa aqui é a primeira discrepância, né? Agora nós vamos saber para onde? Deuteronômimos. Oi. O que eu posso dizer para vocês? Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não fica ouvindo o que essas mebas te pregam, o que esses mentirosos te ensinam. Você pode estar dizendo assim, não, mas eu estou agradando ao Altíssimo, vivendo na mentira. Você agrada o Altíssimo vivendo na mentira? Aqui ele falou Deuteronômio nos 31, 24, 26. Mas eu quero o assunto. Eu quero entender o assunto que o texto me diz. Então nós vamos até 27. Porque ele é um subtexto, não é nem um contexto. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, do lado da arca do Senhor, vosso Deus. Para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Aqui a lei não é que está para me condenar, muito pelo contrário, ela está para me ensinar. Mas a rebeldia, a minha rebeldia em não obedecer e não seguir os estatutos do Senhor,
É o que Moshe, não é Moisés, Moshe está dizendo. Nome próprio não se muda, então é Moshe que está dizendo alguma coisa. Que a rebeldia daquele povo que saiu da escravidão do Egito, a dureza daqueles corações. Então ele ia deixar aquele rolo da lei para que eles lessem e vissem a dureza do coração deles. Como deveria ser feitas as coisas, como deveria ser praticadas as coisas. Não estava ali para condenar. Mas estava ali para mostrar o quanto eles são rebeldes. Porque se eles não fossem rebeldes, eles cumpririam os estatutos do Senhor. Mas a rebeldia daquele povo, a dureza do coração daquele povo, levava eles a descumprir os estatutos do Senhor. Aqui Moshe revela o porvir. Porque a dureza do coração do povo de Israel é que levou eles ao cativeiro todas as vezes que caiu. Porque falar para ela, ó, isso daqui é pão, eles falam, não, isso aqui é pedra. Muitos deles davam, não, a metade é pão, a outra metade é pedra. Pela dureza do coração, eles alteram o sentido da palavra, assim como o pastor, para ficar conveniente a eles. E não existe conveniência nenhuma, ou você vai obedecer os estatutos do Senhor, segundo aquilo que o Altíssimo deu a Moshe, ou você não obedece nada e esquece, vai cuidar da tua vida. Mas aí o pastor aqui vem me dizer que com o versículo 24 ao 26, ele disse o assunto. Não, ele esqueceu de falar que o povo era rebelde. Estava sendo deixado ali pela rebeldia do povo. Eu não posso deixar de conhecer o assunto em que Moshe estava falando. Porque se eu não souber o assunto, aquele texto é para minha conveniência. Mas vamos continuar? Vamos continuar para ver as discrepâncias do que se ensina em cima de um púlpito? Aí eles foram a Levíticos. Nós vamos também, nós somos teimosos. Nosso coração é duro para o bem, não é para o mal. Nós vamos lá para o livro de Levítico. E o pastor aqui passa vergonha, larga a mão de ser besta. Né? Ele vai falando as suas mentiras e eu vou, sabe, mostrando aonde estão as mentiras. Aí ele pegou os Levíticos aqui, capítulo 4, ele falou versículo 2 e 3, que foi conveniente. Versículo 2 e 3. Mas nós vamos lá. Fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. O assunto aqui é a dureza do coração. Porque se ele obedecesse às leis do Senhor e se mantivesse diante dos pés do Senhor, ele não ia ter que sacrificar 1000 novilhos, cordeiros, porque ele ia andar na obediência ao Senhor. Mas ele quer enganar, ele quer mentir, ele quer roubar, ele quer estuprar,
quer pagar a menininha para casar com ela $2.000 para repudiar 2 meses depois, 3 meses depois. Não se engana o Altíssimo. Não tem como se vendar os olhos do Altíssimo. Não tem como tampar os ouvidos do Altíssimo. Aí eles vêm falar para mim que a lei foi revogada. Nem a lei do pecado acabou ainda. Yeshua já veio, o Messias já veio. Tá bom. Mas nós vamos ver nas profecias, quando vier o Messias, que não vai ter mais guerra, não vai ter mais peste, não vai ter mais fome, vai ter paz na face da terra. E Jerusalém será o centro do mundo, porque o Messias vai estar em Jerusalém. E dirão, de Jerusalém vem a lei. Que dê Jesus em Jerusalém para dele vir a lei. Ah, é? Morreu? Onde está o corpo? Você fotografou? Filmou? Você tirou da onde? Ele tem 622 anos só. Yeshua foi achado. A família dele lá em Jerusalém. Yeshua foi. Jesus não foi achado nem no buraco que eles montaram lá em Roma. E nem em Jerusalém. Não tinha nada lá. Estava vazio. Para enganar trouxa. Você é trouxa? Felicidade para você, né? Põe o chapeuzinho de burro e vai em frente. Quando eu falo chapeuzinho de burro, gente, é porque é verdade mesmo. Não é mentira não, tá bom? Nós vamos agora em Hebreus. Hebreus 9. Ele ali está lendo 9:9. Olha só, um versículo. Hebreus 9:9. E o que esse versículo está me dizendo? Nada com coisa nenhuma. Porque não tem uma história, não tem um assunto, não tem liga. Eu só vou saber do assunto se eu completar o texto. Aí eu sei do assunto. Então nós vamos lá. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifício, que quando as consciências não podem aperfeiçoar aqueles que faz o serviço, consentindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, importa até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Primeiro é fantasioso, eu já não acredito nesses livros, porque é fantasioso. O Messias vai vir de carne e osso, como homem, ele vai sentir dor, ele vai sentir fome, ele vai sentir frio. E ele fala, tive frio e não me cobriste, tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste de beber. Vai ler as escrituras. Mas não, você prefere ficar comendo a lavagem que é te dada de cima de um púlpito. Eu estou mostrando para você como eles são convenientes. Aqui
Mas vindo Cristo, quando a gente fala que o Cristo, ele está querendo dizer o Messias, que não é Jesus, não é Yeshua. Quando vier o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, Jesus que vocês falam que nasceu lá em Jerusalém, que futuro deu? Só teve guerra, genocídio, fome, mortandade, peste. O que sobrou de bom? Que dê os 1000 anos de paz que vem com o Messias. Ah, ele vai descer no cavalo branco, vai! A tua mãe que vai arriar para ele poder descer do céu, né? Quem sabe vai ser a mãe do Bispo Macedo. É uma coisa de doido, mas é uma coisa muito doida, negócio desse. Vocês têm que parar de pensar em fantasia e começar a cair na realidade. Largar a mão de ser burro, ô bichinho. Vamos parar com isso? Então nós vamos mais uma vez, livro de Hebreus, ó, tá aqui marcado. Vamos esconder aqui que isso aqui é mentira. Se eu pegar um versículo para me falar que aquilo é uma mensagem, pode repreender. Repreende logo, porque é filho de Satanás que está em cima do púlpito. Começar a falar do fogão que está na sua casa, é porque ele não sabe nada e começa a inventar as coisas. Pôs a mãozinha e começou a olhar para lá e para cá, para dizer que está tendo visão, é porque é um palhaço. Porque quando Deus fala com o profeta, ele aponta o dedo e fala, você! Ele não precisa de palhaçada, não. Tá? Porque diante do Altíssimo não tem palhaço, não tem bobo da corte. Diante de você tem e você bate palma. Azar é teu. Ele vai te levar pro lago de fogo e enxofre, vocês dois vão de bracinho dado e feliz da vida. E tu ainda vai estar dando dízimo e oferta, bichinho, cabo da peste. Olha só que coisa de doido. Gálatas 23, 24. Gálatas capítulo 3, capítulo, texto, capítulo, texto, é o capítulo. Mas ele está aqui no início. Em cima ainda fala insensatos, que é o capítulo 1. Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Não, isso ele pulou, ele não quis falar não. A voz perante os olhos de quem? Jesus Cristo. A propaganda da Sociedade Bíblica Brasileira. O nome é Yeshua. Acorda pra vida, para de mentir. Mas vocês já estão tirando um monte de coisa da Bíblia mesmo, então que é conveniente, né? Vai em frente que tá bom demais. Foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Abraão, não é Abraão, ele foi justificado pela fé, porque quando o Altíssimo fala com ele para ele se circuncidar, ele fez o quê? A obra da lei verbal que ele conhecia, ou foi pela fé que ele se circuncidou? Ele se circuncidou por quê? Porque o pastor tem a língua grande? Ou foi pela fé? Foi pela obra da fé. Ele teve fé no Altíssimo
E ele se circuncidou e circuncidou todo macho de sua casa, inclusive Ismael e Isaque, os seus 2 filhos. Gente, as leis de Deus não acabou, as leis de Deus não vão acabar nem quando o Messias vier. Não é porque um falso profeta grava um vídeo e põe no YouTube, ou ele sobe em cima de um púlpito, que a lei de Deus vai acabar. O rolo da lei foi colocado lá para mostrar a minha desobediência. Que é pela minha desobediência que eu sou levado ao pecado. Quando ele fala para mim não cobiçar a mulher no outro, é para mim não cobiçar. Ô, essa mulher tem marido, olha lá, o marido dela lá. Sejam felizes os Deus, casalzinho ali, ó. Vai eles em frente. Sejam felizes. Mas não, eu quero ela, eu quero também chegar junto. Eu quero dar uma cantadinha, né? Porque a do vizinho é melhor do que a que está em casa. A dureza no coração. A galinha do vizinho é melhor do que a galinha de casa. Vai fundo, eu não estou nem aí. Agora eu vou ler para vocês Mateus. É Mateus ou Matitiahu? Aí fica a mãe crente. É Paulo ou é Shaul? Se ele for grego, é Mateus. Se ele for hebreu, se ele for israelense, é Matitiahu. Aí vocês escolhem a verdade ou a mentira. Eles leram de 27 a 51. O 27, só o versículo 51 eles leram. Agora eu te pergunto, um versículo, ele vai me dizer o quê? Vamos ver o 51. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Você viu? Você estava lá? Você filmou? Fotografou? Ou é mais mentira de Roma? Mas vamos ver o texto todo. Vamos ver o texto todo? Para ver como que é fantasioso. Então vamos lá. Vamos ver o texto. O texto começa em 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Ele morreu. Morreu. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aconteceu isso porque Jesus morreu. Tá aí. Todo o assunto tem que ter um motivo para aquilo acontecer, gente. Ué? Por que que o guspe caiu na minha cara? Porque eu cuspi para cima. Então, tem que ter um motivo. Motivo que leva aquilo. Se eu tiro um motivo, eu estou fazendo as coisas segundo o que eu quero e não o que está escrito. Por que que as pedras fenderam? Por que que a terra tremeu? Por que que houve terremoto? Porque Jesus morreu na cruz. Ele morreu. Quem morre é sepultado. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade. Como que a gente não ouve falar de ninguém que ressuscitou? Só esse, já tem mais. Você vai em outros livros aí que não vai dar a mesma historinha para boi dormir. O primeiro livro dos evangelhos, certo? Que é uma biografia de Yeshua, que é uma história da vida dele, foi acrescida pela imaginação dos escritores, porque eles pegaram um pergaminho desse tamanhozinho lá no Mar Morto e falaram: esse aqui é o livro de Matitiahu, de Mateus. Ó, cheio de bichinho. Mas eu não consigo ver um livro num pedacinho senão. Tem que ser um trem maior, não tem não? Mas os padres falaram pra mim que nós que escreveu esse trem, a Bíblia foi nós que escrevemos. O que vocês estão metendo pau em mim? É mentira? Não é não. Esse aqui, ó, João Ferreira de Almeida. Padre João Ferreira de Almeida. Esse negócio que você enfia debaixo do braço que parece desodorante, ó, é Padre João Ferreira de Almeida. Oh, que coisa, né? Vamos em frente. Gostou do canal? Estamos ligados? Estamos na mesma sintonia? Buscando sempre a verdade? Nós vamos ler sobre o Messias, a vinda dele, como vai ser, por onde ele vai passar. Nós vamos estudar sobre isso. Agora o objetivo era mostrar que mentirosos sobem em cima do púlpito para perverter a palavra de Deus, segundo a vontade deles. Para eles ter sermão que vai ser lançado todo pecado num abismo profundo. Então peque mais. Você pode ser prostituta, ganhar muito dinheiro, trazer o dízimo para a igreja, você vai ficar rica. Você pode até ser prostituta pela internet, porque todo pecado já foi perdoado, está lá na cruz. Pode roubar, matar, destruir, não tem problema nenhum não. Que todo pecado tem perdão. Vai ser jogado no abismo junto com o pastor que te fala isso. Aos rabinos que estão me ouvindo, que acabam vendo os meus vídeos, podem não gostar muito, mas nós estamos aí, estamos no pedaço, chegando. Aos muçulmanos, eu só quero que vocês comecem a entender mais o que Maomé tentou ensinar. Se ele falou para vocês que vocês são da descendência de Abraão, que só 12 nação vem da descendência de Ismael, são os 12 filhos de Ismael. Então não tem que ter guerra não, com Israel não. Tem que ter paz. Tem que se unir, se fortalecer, crescer, acabar com a pobreza nos países, em vez de você pegar todo o petróleo que está lá, vender para você ter, sabe, uma Ferrari num apartamento de cobertura. Dê comida para o povo que está passando fome. Então, ó, Alá não é cego e nem o Altíssimo. E para você que diz que é cristão, falar para você uma coisa: até Satanás é cristão, bichinho. E não é que ele pegou o seu Jesus, levou para a montanha e falou: atira daqui para baixo. Porque está escrito: dará o anjo ordem a teu respeito. Mas o que ele disse mesmo? Eu não me lembro não, bichinho. Ah, sim. Ele passou: apartai-vos de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Acorda para a vida. Você está adorando Jesus, Yeshua, mas ele falou para você: adorarás somente o Senhor teu Deus. Até o próximo.
obrigado. E nós estamos aí para dar burdoada mesmo, assim tacou. Tamo junto. Valeu, obrigado, gente.